Tá, então, como eu disse, a gente vai dar continuidade ao estudo dos vírus, tá? Eu gostaria de lembrá-los e convidá-los também, né? Eu acho que vocês também já devem ter recebido esse convite de outros professores, mas nós teremos a 6ª Mostra Cultural do curso de Odontologia, que ela ocorrerá. Ficou cortado, né? Mas, enfim, ela ocorrerá no dia 22 de outubro, e os trabalhos eles serão recebidos até 15 de outubro, né? E o tema dessa mostra cultural será vivências e experiências positivas e transformadoras durante o isolamento social. Então, vocês deverão produzir, né, vídeos, são vídeos curtos, tá? De no máximo 5 minutos, que vocês poderão apresentar uma música, uma receita, uma dica, uma atividade física, um teatro, mas tudo na forma de vídeo, tá? Porque será online, né? E o tema é esse, então, né? Alguma vivência, alguma experiência positiva que vocês, né, o grupo, teve durante essa época agora de pandemia, durante o isolamento social, tá? Então, é muito interessante, é muito bom e é importante que vocês participem, tá? Da mostra cultural. Os grupos podem ser de até 10 autores, tá? No máximo de 10, né? Então, eu convido, né, nós convidamos todos vocês a participarem da mostra cultural. Na aula de hoje, nós vamos falar da reprodução e multiplicação viral. Nós iremos estudar as etapas de replicação dos vírus. Eu falei para vocês na aula passada que nós temos vírus que infectam todo tipo de célula viva praticamente. Nós temos vírus que infectam células de bactérias, nós temos vírus que infectam vertebrados, invertebrados, e, é claro, os vírus que infectam e causam doenças em animais, em nós, seres humanos, tá? Então, a gente vai entender como que ocorre a replicação desses vírus, primeiro dos vírus bacteriófagos, tá? Que apresentam 2 ciclos, então, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, e depois os vírus que causam, né, doenças em células animais. A referência para nossa aula de hoje é o livro, né, ainda do Tortora, de microbiologia, o capítulo 13, das páginas 369 a 382. Lembrando que, quando a gente tem uma partícula viral, tá, fora da célula hospedeira, esse vírus que se encontra fora da célula, ele não vai crescer, ele não vai ser degradado, e ele não vai responder a estímulos. Mas quando esse vírus ele penetra uma célula hospedeira, um único vírion, lembrando que vírion, alguém se lembra o que é um vírion? O vírus, ele é composto de material genético, capsídeo e alguns envelopes. E eu falei para vocês que o vírus que não apresenta envelope, que contém apenas material genético e capsídeo, ele é chamado de vírion. E esse vírion, ele já é um agente infeccioso. Ele já é capaz de causar doenças, tá? Então, o único vírion, ele poderá dar origem em uma célula hospedeira a algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o vírus, fora da célula, ele não se multiplica, mas ele, como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele vai entrar na célula hospedeira com qual objetivo? De reprodução, multiplicação viral, tá?
Em alguns casos, ele poderá levar à morte da célula hospedeira, mas não necessariamente, não são todos os vírus que se multiplicam e causam a morte da célula, tá? Então, a reprodução viral, ela dá-se em 2 passos. Primeiro, nós temos, já que nós sabemos que vírus, ele é constituído de material genético e capsídeo, e o vírus é um parasita intracelular obrigatório, então, o que vai acontecer? O vírus, ele vai penetrar a célula hospedeira para que ele consiga realizar a sua multiplicação. Então, para que ele consiga produzir novos vírus, novas partículas virais, precisa-se que ocorra o quê? Multiplicação do material genético do vírus, dependendo, né, se vai ser DNA ou RNA, e síntese de proteínas do capsídeo, porque o capsídeo do vírus, ele é constituído de proteínas, certo? Então, precisa obrigatoriamente, após a penetração do vírus na célula hospedeira, que ocorra essas 2 etapas, multiplicação de material genético e síntese de proteínas. Então, a infecção viral, ela causa inúmeras modificações no metabolismo da célula hospedeira, podendo, como eu falei, levá-las à morte ou não. O vírus, ele vai inibir o funcionamento do material genético da célula normal. Então, quando o vírus entrou na célula hospedeira, ele passa a comandar o que nós chamamos de toda a maquinaria da célula hospedeira. Ele passa a comandar enzimas da célula hospedeira, ele passa a comandar ribossomos, ele passa a comandar o material genético da célula hospedeira, ou seja, ele faz com que a célula hospedeira passe a trabalhar para ele, tá? E aí, então, esse vírus começa a comandar a síntese de proteínas, né, para a produção do quê? Do capsídeo, certo? Então, de maneira geral, né, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Nós temos aqui um vírus, né, aqui uma célula hospedeira, e nós está mostrando, então, o quê? Que o vírus, aqui é uma célula, tá? Eucariótica, né? Essa em rosa aqui eu tenho o vírus, né? Então, eu estou vendo o quê? Uma invaginação da membrana plasmática, entrada do vírus. Nós vamos ver que os vírus podem penetrar na célula hospedeira de diferentes maneiras, tá? O vírus, então, entrou na célula, ocorre, então, o desnudamento, que nós vamos ver, que é a liberação do seu material genético, e aqui mostrando, então, a parte de transcrição do seu material genético, formação, então, de novos capsídeos, né? Então, aqui o vírus, ele se multiplica e ele vai, então, querer o quê? Sair da célula, tá? Então, o objetivo, né, o vírus, ele faz toda essa etapa aqui que nós iremos estudar para que ele consiga se multiplicar. O corpo do hospedeiro, o nosso corpo, ele passa a ser uma fonte de alimento para o vírus e um local bom para que ele se reproduza. Aqui eu estou mostrando a entrada, né, do vírus influenza, né, que é o vírus da gripe, o vírus entrando no trato respiratório, tá? Após entrar no trato respiratório, o vírus ele começa a se replicar. O trato inflamatório ele incha, né? Ele inflama. Esses vírus eles vão então para a corrente sanguínea, né? E depois que eles se multiplicam, vão para a corrente sanguínea, começam a aparecer os primeiros sintomas, né, de gripe. Nós sabemos que a crescente incidência de doenças, de patologias que são provocadas pelos vírus, fizera com que houvesse a necessidade de estudo e desenvolvimento de fármacos. Os fármacos que são utilizados para o tratamento, né, de vírus são os chamados antivirais, e eles irão atuar nas diferentes etapas de replicação do vírus.
Então, por isso que é importante entender como que um vírus entra na célula, como que ele se multiplica, como que ele sai da célula. Por quê? Porque entendendo o seu ciclo de multiplicação viral, em quais enzimas que ele atua, né, como que é a sua composição, a gente consegue, então, inibir, né, esse vírus. E é isso que os pesquisadores, né, principalmente esse ano, têm feito em relação ao SARS-CoV-2, né? Entender como que o vírus, como que o SARS-CoV entra na célula, quais enzimas, qual que é o receptor, né? Em que tipo de receptor que ele vai se ligar, como que ele vai se multiplicar, quais enzimas estão presentes e são necessárias para a sua multiplicação, para fazer com que, então, sejam produzidos medicamentos que atuem contra esse micro-organismo. Então, é importante, de extrema significado, né, que se estudem o vírus e compreendam a sua natureza, como que eles se reproduzem e como que eles causam doenças. Desta maneira, é que será possível de desenvolver métodos de prevenção, de diagnóstico e tratamento, bem como, né, os medicamentos que eu falei, que são os antivirais. Em relação... Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Ok. Então, em relação à multiplicação dos vírus, vamos entender agora quais são as etapas de multiplicação viral. Então, eu vou falar inicialmente da replicação de vírus do tipo bacteriófagos. O que são bacteriófagos mesmo? O que é um bacteriófago? Células bacterianas. Exato. Então, o vírus bacteriófago é aquele que infecta células bacterianas. Nós vamos estudar e entender como que ocorre a multiplicação viral desses vírus bacteriófagos na bactéria que se chama Escherichia coli. Por quê? Porque é uma das bactérias mais simples que nós temos. Então, os primeiros estudos de multiplicação viral, eles foram realizados, tá, em Escherichia coli, ok? E depois que nós entendermos a multiplicação dos vírus em bactérias, nós iremos estudar a multiplicação dos vírus em células humanas. Nós vamos ver que existem algumas diferenças óbvias. Por quê? Porque bactéria é uma célula do tipo... Que tipo que é a célula bacteriana? É uma célula procariótica ou eucariótica? Procariótica. E a célula humana é uma célula eucariótica. Eucariótica. Né? Ok. Então, a célula humana é uma célula eucariótica, a célula da bactéria é uma célula procariótica. Então, obviamente, vão existir algumas diferenças, tá? A nível de penetração do vírus na célula, que a gente vai, então, entender. Então, o mecanismo básico da multiplicação viral, ele é similar para todos os vírus. Os bacteriófagos, eles podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos, que são os chamados ciclo lítico e ciclo lisogênico. No ciclo lítico, após a multiplicação viral do bacteriófago, esse ciclo vai terminar sempre com a lise e morte da célula hospedeira. Então, após a multiplicação do bacteriófago na bactéria, a bactéria irá sofrer lise e, consequentemente, irá morrer através do ciclo lítico. No ciclo lisogênico, após a multiplicação viral, a bactéria ainda permanece viva, tá? Então, nós vamos entender esses ciclos, como que eles ocorrem, porque vai depender do quê, professora? Por que uma bactéria ela se multiplica
através de um ciclo, bactéria não, né? Um vírus bacteriófago. Por que ele se multiplica através do ciclo lítico? E por que eu tenho bacteriófagos que se multiplicam através do ciclo lisogênico? Porque nós temos diferentes tipos de vírus, tá? Então, os vírus bacteriófagos que se multiplicam através do ciclo lítico, levando a célula à morte, são os bacteriófagos T-pares, que são T2, T4 e T6, tá? Então, nós vamos estudar primeiro a multiplicação desses bacteriófagos T-pares na bactéria Escherichia coli, e a gente vai ver, então, que essa multiplicação do vírus vai ocorrer em 5 etapas distintas, que é a etapa de adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Então, nós vamos entender cada uma dessas fases aqui. Então, esse aqui é um bacteriófago, né? Nós vimos na aula passada que ele é um vírus classificado como... Alguém se lembra como que o bacteriófago é classificado? Nós temos vírus poliédricos. O que mais? Helicoidais. Helicoidais. E vírus helicoidais e poliédricos que podem ser envelopados e não envelopados. E, por último, nós temos os vírus que são os complexos, né? Vírus complexos. Então, por que é complexo? Porque ele tem uma parte helicoidal e uma parte poliédrica num único vírus, tá? Então, um único tipo de vírus, ele é chamado, né, nesses casos, de complexo, porque eles apresentam os dois tipos de morfologia. E o bacteriófago, tá? Os T-pares, eles são vírus classificados como complexos e não envelopados, né? Então, a gente tem aqui o capsídeo, aqui no interior desse capsídeo nós temos o material genético, tá? Então, nós falamos que ele tem uma estrutura característica de cabeça e cauda. Então, aqui na cabeça, né, nós temos o material genético e aqui a cauda, tá? É onde ele apresenta essas fibras, né, fibras da cauda, que nós vamos ver que, né, essas fibras da cauda aqui, que são os pontos de adesão à célula hospedeira, tá? Então, se a gente olhar aqui, nessa figura, o que eu estou mostrando? Estou mostrando uma célula bacteriana. E aqui nesse quadrinho, aqui é o vírus, tá? Então, esse quadrinho aqui, ele foi ampliado e é o que a gente está enxergando aqui à direita, né? É o vírus realizando, então, o que nós chamamos de adsorção, que é a primeira etapa da multiplicação viral. Então, como que esse vírus ele vai penetrar na célula hospedeira? Então, essa fase é a fase que nós chamamos de reconhecimento da célula-alvo. Então, eu preciso que exista o que nós chamamos de sítios de adesão e sítio receptor. O sítio de adesão é o local do vírus que vai se ligar à célula hospedeira. Então, no bacteriófago T-par, tá? Nos T-pares, que é o T2, T4 e o T6, o sítio de adesão ou os receptores desse vírus são as fibras na extremidade da cauda. Então, são essas perninhas aqui do vírus complexo, tá? São as fibras que nós falamos que estão na extremidade da cauda. Bactéria, nós já estudamos. Nós já sabemos que bactéria, qual que é essa parte mais externa aqui da bactéria? É essa parte marrom aqui. O que é isso? Que a gente está enxergando aqui. Qual que é a camada mais externa de uma bactéria? Parede celular? Exato, parede celular. Então, aqui, então, em amarelinho é a membrana plasmática e externamente nós temos a parede celular. Então, onde que os receptores
do bacteriófago estão se ligando na bactéria? Na parede celular da bactéria. Tá? Então, as fibras da cauda do fago, que é o sítio de adesão dele, o receptor, ele vai se ligar à parede celular da bactéria. E a parede celular, na bactéria, nós chamaremos de sítio receptor, que geralmente são as glicoproteínas ou carboidratos que formam a parede celular, certo? Ok. Então, nós ocorreu a primeira etapa, né? Essa etapa de adsorção, ela ocorre, né, ao acaso, né? São colisões ao acaso entre o vírus e a bactéria. E, em seguida, os bacteriófagos tepários, eles vão injetar o DNA deles, né? Lembrando que o DNA está aqui no interior do capsídeo. Eles irão injetar esse material genético dentro da bactéria, tá? Então, a cauda do bacteriófago, ele vai, nessa etapa de penetração, eles vão liberar uma enzima que se chama lisozima fágica, e essa enzima, ela tem a função de destruir a parede celular bacteriana. Então, com isso, o capsídeo permanece do lado de fora da bactéria. Então, só entra, tá? Lá no Tortori, ele fala assim que o vírus, ele funciona como uma seringa hipodérmica, né? Então, ele injeta o seu material genético dentro da célula hospedeira, dentro da bactéria, tá certo? E o capsídeo, então, tá? Fica fora da célula, ele não entra. Então, aqui nós estamos vendo a célula bacteriana e aqui no interior nós temos material genético e capsídeo, tá? Então, essa é a etapa que é de biossíntese, né? Nessa etapa, o DNA do bacteriófago que foi injetado lá no citoplasma da célula hospedeira, ele começa a biossíntese do quê? De ácido nucleico e proteínas virais. Porque o vírus, ele não é formado de material genético e proteínas, que é o capsídeo. Então, lá no interior da célula, da bactéria, é necessário, então, que ocorra a formação de novo material genético e de novas proteínas virais. Então, o fago, ele vai utilizar o quê? Toda a maquinaria da célula hospedeira. O que é essa maquinaria? Enzimas da célula hospedeira, nucleotídeos da célula hospedeira, para sintetizar cópias do seu DNA. Então, aqui nessa etapa de biossíntese, o DNA do fago, ele vai produzir, tá, o que nós chamamos de RNA mensageiro. Então, nós temos a etapa de transcrição aqui, e o RNA mensageiro é a partir dele que ocorre tradução. Tradução é a síntese de proteínas, né? Então, tem-se início a biossíntese de proteínas virais, tá? Então, na biossíntese, é a etapa que a célula passa a comandar, né, enzimas, nucleotídeos da célula hospedeira, para que o vírus, então, produza proteínas, né, virais, novas proteínas virais e novo material genético, tá certo? Existe um período mostrado aqui, representado por essa curva, tá? Que nós chamamos de período de eclipse. O que é o período de eclipse? Período de eclipse é isso que a gente está enxergando aqui dentro da célula. Isso mostrando o quê? Que aqui o vírus ainda não está formado, né? Bonitinho como ele entrou na célula, tá? O período de eclipse é o período no qual vírus completos e infectivos ainda não estão formados. Ou seja, eu tenho DNA e proteína no interior da célula, mas eles estão de forma isolada, tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, o período de eclipse, depois a infecção aguda, ela só vai ocorrer no organismo, tá?
quando esses vírus são liberados da célula hospedeira. Aí eu tenho o período de infecção. Mas aqui no período de eclipse, eu tenho apenas material genético e proteína soltos, tá? Pelo citoplasma, no citoplasma da célula hospedeira. A partir da biossíntese, a gente tem a etapa, então, de maturação. Aí sim, aí eu vou ter nessa etapa a formação do vírus, tá? Então, durante a maturação, vírus completos são formados a partir do DNA e dos capsídeos do bacteriófago. Então, aqui, olha, a cabeça, né, do fago está recebendo o material genético, né? Então, a cabeça e as caudas dos fagos, elas são montadas separadamente, a partir de subunidades de proteínas, e a cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Então, nessa etapa aqui, né, chamado de maturação, é onde eu vou ter a formação dos vírus de maneira completa. O vírus, então, foi formado, ele quer o quê? Sair da célula hospedeira para infectar uma outra célula hospedeira, né? Então, nessa etapa, eu tenho a formação, a liberação de uma enzima, né? A lisozima também aqui vai atuar, né? Da mesma forma que o vírus produziu a lisozima para entrar na célula hospedeira, ele também produz essa enzima para sair dessa célula, né? Então, ele vai provocar ruptura da parede celular da célula, né? A lisozima destrói a parede celular, liberando os novos bacteriófagos que foram produzidos. Então, os fagos liberados, eles vão infectar outras células suscetíveis vizinhas e o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro dessas células, certo? Tranquilo até aqui? Ok? Sim? Sim. Uhum. Ok. Então, esse é o ciclo que nós chamamos de lítico. Quando ocorre a liberação dos vírus, tá? Pelo ciclo lítico, rompimento da parede celular, a célula vai morrer. Lembre-se que a parede celular, uma das funções dela é proteger a célula da ruptura, né? Mas o vírus, que o bacteriófago T-par, tá? Os T-pares, T2, T4 e T6, quando eles se multiplicam no interior da célula hospedeira e eles promovem esse rompimento da parede celular, eles vão levar à morte dessa célula hospedeira, tá bem? Agora, o ciclo lisogênico, eu falei para vocês que ele ocorre a multiplicação viral, só que o vírus ele não morre, tá? Ele permanece de forma latente na célula hospedeira. Esses são os bacteriófagos lambda, tá? Ou fagos lisogênicos que se multiplicam através do ciclo lisogênico. Eles não vão causar a lise e a morte celular quando eles se multiplicam na célula hospedeira. Então, nesse tipo de multiplicação, o fago vai permanecer de forma latente ou inativo, né, dentro da célula. Essa figura aqui, se a gente está vendo aqui o ciclo no sentido horário, nós temos o ciclo lítico. E no sentido anti-horário, nós estamos vendo o ciclo lisogênico, tá? Então, aqui é um resumo de todas as etapas que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, eu estou vendo aqui uma célula bacteriana, nós estamos vendo o bacteriófago injetando aqui em rosa o seu material genético. Aqui é o cromossomo bacteriano, tá? Aqui eu estou vendo o material genético em rosa do vírus, aqui é o da bactéria. Nessa
quando, nesse sentido aqui, tá? Eu estou vendo a etapa de biossíntese, né, que é o ciclo lítico, né? Nessa etapa de biossíntese, eu tenho a formação de novos vírus, né, formação de material genético e proteína, e liberação e morte da bactéria. Agora, se esse vírus, esse bacteriófago que penetrou na célula hospedeira, ele é lisogênico, tá? Não tem? Tem alguém com o microfone Sei lá, aberto? uai. Poderia desligar, por gentileza? Nossa, nem lá na... Nem, mãe. A porta às vezes é bom fechar, não fechar de novo, não. Então, aqui o vírus, tá? Ele é do tipo lambda. Então, o bacteriófago lambda, ele vai se multiplicar, então, pelo ciclo lisogênico. E o que significa isso? Significa que, da mesma maneira, esse vírus, tá? Ele entrou na célula hospedeira, agora o material genético do vírus, ele é incorporado por um processo de recombinação ao DNA do fago. Então, eu tenho aqui, né, que o cromossomo viral, ele se integra ao cromossomo bacteriano. E isso aqui nós chamamos, então, de profago. Nessa etapa aqui, em que se forma o profago, nós falamos que os genes do fago, material genético do fago, que poderia direcionar a síntese e a liberação de novos vírus, eles são desligados, da mesma forma que são desligados os genes da Escherichia coli. Então, o que significa isso? Significa que a bactéria, que agora nós chamamos de bactéria lisogênica, ela irá se reproduzir normalmente, só que com o material genético viral incorporado aqui ao seu material genético, né, formando o profago, tá? E o profago, ele pode ser removido do cromossomo bacteriano por outro evento de recombinação, iniciando, inclusive, um ciclo lítico, tá? Mas, geralmente, essa bactéria que tem a formação de um profago, ela vai ter alguma importância clínica. Uma das consequências do processo que nós chamamos de lisogenia é que as células que formam o profago, elas serão imunes à reinfecção do mesmo fago. Então, uma célula que já tem o material genético de um vírus, ela não ocorre a penetração de outro vírus, tá? De material genético do mesmo tipo de vírus. Ela se torna imune. No entanto, a célula hospedeira, ela não será imune à reinfecção por outros tipos de fagos. Então, essa célula hospedeira que tem o profago, ela poderá ser reinfectada por outro tipo de fago, tá? Então, essa é uma das consequências da lisogenia. Outra consequência é que algumas bactérias, elas apenas são capazes de causar doenças quando elas possuem esse profago. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos de bactérias que apresentam profago, que é o Corynebacterium diphtheriae, que causa difteria. Ele só produz a toxina que causa difteria porque ele possui no seu material genético esse profago viral. Da mesma forma, o Clostridium botulinum, que é a bactéria que causa o botulismo. Então, a bactéria que causa o botulismo, ela só é infectiva, ela só causa doença porque ela também possui em seu material genético o profago, que é o material genético do vírus, tá certo? Então, essas são algumas consequências importantes do processo de lisogenia. Professora, o que é esse profago? Profago, isso aqui, olha,
é a entrada do material genético viral no interior de uma célula bacteriana, só que esse material genético, ao invés dele comandar a síntese de novos vírions, ele vai fazer o quê? Ele vai ser integrado, ele passa a fazer parte do material genético da bactéria. Então, esse processo que nós chamamos de recombinação do DNA bacteriano e viral, ele forma o prófago, tá? Então, de maneira bem simples, a gente pode dizer que prófago é material genético bacteriano e viral juntos, tá? Então, isso que é o prófago. Então, agora, esse cromossomo, por nada, esse cromossomo aqui é o que vai direcionar, né, a síntese de, como eu citei aqui como exemplo, de toxinas, né, que causam doenças, né? Então, alguns micro-organismos, como o corinibactério, que eu falei que causa difteria, a bactéria que causa o tétano, elas promovem, elas causam doenças porque elas possuem em seu interior o prófago, né? Que é responsável, então, pela produção dessas toxinas, certo? Ficou claro? Ficou, obrigada. Por nada. Ok. Então, nós vimos a multiplicação de vírus em células, em bactérias, que é uma célula procariótica. Agora, a gente vai ver quais são as diferenças da multiplicação de um vírus em uma célula animal, que é uma célula humana, uma célula eucariótica, tá? Então, nós teremos aqui as etapas de adsorção também, penetração, assim como nós temos nos vírus, só que aqui nós teremos uma etapa de desnudamento, que a gente já vai entender, e a biossíntese dos vírus, que tem como material genético, ela é um pouquinho diferente da biossíntese dos vírus, que tem como material genético RNA, e nós também teremos etapas de maturação e liberação. Algumas mudanças ou algumas diferenças entre a multiplicação de bacteriófagos e vírus que se multiplicam em células animais é devido às diferenças, né, que existe entre a célula procariótica e eucariótica. Então, por exemplo, na célula eucariótica, eu não tenho parede celular. Então, o sítio de adsorção, né, receptor, não vai ser a parede celular, obviamente. Vai ser o quê? Membrana plasmática, né? Porque é a camada mais externa da célula eucariótica, da célula humana, certo? Então, essa primeira etapa, né, é também a etapa de adsorção, só que, como eu falei para vocês, o sítio receptor da célula eucariótica é o quê? É a membrana plasmática, né? Por ser a porção mais externa da célula eucariótica. Então, na membrana plasmática, nós sabemos que ela é rica em proteínas, né, em glicoproteínas, e tanto as proteínas quanto as glicoproteínas da célula eucariótica serão os sítios receptores. Sítio receptor é o quê? O sítio que vai se ligar a quem? Ao vírus, né? Então, o vírus, ele vai ter um sítio de ligação, né? Só que lá nos bacteriófagos, o sítio de ligação eram o quê? Eram as fibras da cauda do bacteriófago, não é isso? Agora, a gente tem que lembrar que vírus que causam doença em humanos, em animais, geralmente eles têm a forma mais cilíndrica, mais arredondada. Então, os sítios de ligação, os sítios de ligação, a célula hospedeira,
eles estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Então, aqui, nesses vértices aqui do adenovírus, tá? Que é um vírus que causa, é comum, né, nas infecções das vias aéreas superiores, os sítios de ligação estão presentes e nos vértices distribuídos por toda a superfície do vírus. Aqui também, eu tenho o vírus influenza, né? O sítio de ligação são as espículas, que estão localizadas na superfície do envelope e que também estão distribuídos por toda a superfície do vírus, tá? Então, esses são os locais que nós chamamos, então, de sítios de ligação, né? Que vai se ligar ao receptor da célula hospedeira, né? Da célula eucariótica, certo? Como que... Eu fiz uma pergunta, né, aqui, como essas proteínas receptoras que estão presentes lá na membrana plasmática, elas podem atuar na defesa das células hospedeiras? Ou ainda, o que explica as diferenças individuais na suscetibilidade a um vírus em particular? Então, isso é uma pergunta que sempre que se tem uma nova doença, né, os pesquisadores tentam descobrir por quê. E é o que vocês têm observado também até agora, né, com essa pandemia causada pelo SARS-CoV-2, por que algumas pessoas, quando ficam doentes e são contaminadas pelo vírus, por que umas têm os sintomas mais leves, outras têm os sintomas mais intensos da doença, né? Então, a forma, né, como esse vírus, os vírus de maneira geral, eles entram numa célula hospedeira e se multiplicam e saem da célula, permite com que os pesquisadores descubram formas de tratar, né, esses pacientes. Então, eu estou dizendo aqui que os vírus, eles entram na célula hospedeira, na célula humana, a partir da ligação a proteínas que estão presentes na membrana plasmática, né? Então, como que essas proteínas receptoras, elas poderiam ou não influenciar para que um paciente, né, seja mais suscetível ou não a um vírus? Então, eu coloquei aqui para que vocês entendam isso, um exemplo, tá? Que é o parvovírus B19, né? Então, pessoas que não possuem o receptor para esse vírus, parvovírus B19, denominado antígeno P, elas são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolve a chamada quinta doença causada por esse vírus. Ou seja, se a pessoa não tem o receptor para o vírus, para o parvovírus, tá? O vírus não entra na célula. Algumas pessoas não têm receptor para esse vírus, então não vai desenvolver a doença, tá? O que eu li outro dia, essa semana, parece uma pesquisa que eles descobriram que pessoas, por exemplo, que produzem com mais eficiência o interferon, né, são mais resistentes à infecção pelo SARS-CoV, tá? Nós sabemos que as células de defesa, as células do sistema imunológico, elas são importantes para a defesa, principalmente contra o ataque dos vírus, né? E parece que já estão verificando essa correlação, que pessoas que têm a capacidade de produzir com maior quantidade o interferon, elas vão ter sintomas mais leves provocados, né, por esse vírus, tá? Então, a compreensão da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de fármacos que previnem as infecções virais. Além, né, os anticorpos, então, monoclonais, que se ligam aos sítios de adsorção, são exemplos, tá? Então, são particularidades, né, de cada tipo de vírus, mas a gente entender essas particularidades vai ajudar ou não, né, a
ter medicamentos que são disponibilizados para tratar, então, as infecções. E os vírus, então, após a etapa de adsorção, eles precisam, então, penetrar, né, na célula eucariótica, na célula hospedeira. Então, nas células eucarióticas, nós temos vírus, que nós sabemos que são não envelopados, e nós temos vírus envelopados. Então, aqueles vírus que não têm envelope, tá? Como, por exemplo, o vírus ebola, poliovírus, o adenovírus, eles vão entrar na célula hospedeira pelo processo de endocitose mediada por receptor. Então, eles vão se ligar a um receptor presente na membrana plasmática da célula do hospedeiro. A célula hospedeira, ela vai sofrer o processo que nós chamamos de invaginação, tá? Formando vesículas, né? E esses vírus, então, conseguem penetrar a célula. Agora, aqueles vírus que possuem envelope, eles vão entrar na célula hospedeira pelo processo de fusão, tá? Então, ou seja, o envelope desse vírus, ele se funde com a membrana plasmática e ele libera o capsídeo aqui no citoplasma. Então, o envelope, ele não entra, o envelope que faz parte do vírus, ele não entra na célula hospedeira, ele é rompido, tá? E esse processo de fusão da entrada do vírus faz com que ele fique, né, na membrana da célula hospedeira, e o que entra aqui no citoplasma da célula eucariótica é apenas um material genético e o capsídeo do vírus, tá certo? É o que ocorre, por exemplo, no caso do vírus HIV, tá? Que causa a AIDS, né? E o vírus herpes vírus, né? Que é o que causador da herpes labial, herpes genital, tá? Que penetram na célula por fusão, porque são vírus que apresentam envelope. Em Professora, seguida, oi? tem uma pergunta do chat, a senhora viu? Não vi, deixa eu olhar aqui. Obrigada. Professora, mas como a gente sabe se produzimos os antígenos dos vírus? Mas para qual vírus, Rayane? Porque assim, o que acontece? Nós produzimos, quando um vírus ele entra no nosso organismo, dependendo do vírus, nós produzimos o que nós chamamos de anticorpos contra aquele vírus. E a produção de anticorpos, essa produção de anticorpos está relacionada com as nossas células do sistema imunológico. As pessoas normais, saudáveis, geralmente, por exemplo, o vírus da gripe, né? Nós produzimos anticorpos que são capazes de eliminar aquele vírus através das células do nosso sistema imunológico, tá? Mas temos pessoas que têm deficiência na produção de anticorpos. Então, agora, em relação ao vírus SARS-CoV-2, ainda é tudo muito novo, né? Então, nós sabemos que nós temos a IgA, IgM, IgG, que são produzidas em resposta à infecção, tá? Mas isso não garante ainda que as pessoas que produzem IgM, IgG, não terão problemas de reinfecção, tá? Então, eu não sei se era essa exatamente a pergunta. Rayan, era isso?
Sim? Será que eu respondi? Agora ele não quer falar comigo. Espero que seja isso. Ele respondeu no bate-papo, professora. Ele falou que sim e Ah, agradeceu. tá. Ok, obrigada. Então, vamos continuar aqui. Tá, então, o vírus, ele teve a etapa de absorção, ele entrou na célula, tá? Se é o vírus que... Então, o que entra na célula é o quê? Material genético e capsídeo, tá? Então, como, lembrem-se, lá no bacteriófago é injetado apenas material genético, né? No interior da célula. Agora, na célula humana, na célula eucariótica, como entra também o capsídeo, então é necessário que ocorra uma etapa que nós chamamos de desnudamento. Essa etapa ela vai consistir na separação do ácido nucleico viral do seu envoltório, né? Então, o que significa isso? Significa que vai liberar o material genético no interior da célula hospedeira. Então, esse processo ocorre também através de ação de enzimas específicas, né? Então, tais como as enzimas lisossomais, que elas degradam o capsídeo viral e liberam material genético no citoplasma, tá? Então, vai liberar esse material genético. Então, aqui a gente está vendo um vírus, né? Que é o papovavírus. Ele, aqui é uma célula eucariótica, então nós estamos vendo o vírus, né? Ele na etapa de adsorção aqui. Então, nós temos o núcleo e o citoplasma da célula hospedeira. Esse vírus, então, quando ele entra aqui no interior, né, ocorreu a etapa de penetração, nós falamos, então, que ocorre a etapa de desnudamento, né? Desnudamento é através da ação de enzimas, como as enzimas lisossomais, que vão liberar esse capsídeo aqui no citoplasma da célula hospedeira. Então, eu estou vendo aqui, de forma circular, roxa, o DNA do vírus, e aqui em volta as proteínas do capsídeo, né, que foram desintegradas através da ação de enzimas específicas. A partir dessa etapa, vai ocorrer, então, a biossíntese, depois do desnudamento. A biossíntese é o quê? É a etapa em que o DNA viral ele é transformado ou transcrito em RNA mensageiro, tá? Então, essa etapa que nós chamamos de transcrição e é formado o RNA mensageiro, ela ocorre a partir da ação de enzimas presentes na célula hospedeira. Então, uma das enzimas responsáveis pelo processo de síntese do RNA é a transcriptase, ou também nós podemos chamar de RNA polimerase. Então, a RNA polimerase, ela vai dar origem ao RNA mensageiro a partir do DNA viral. E essa etapa aqui vai ocorrer, então, no núcleo da célula hospedeira, quando o vírus tem como material genético DNA. Quando forma o RNA mensageiro aqui no interior do núcleo, vai ocorrer, então, a partir dessa etapa, o processo de tradução. Então, tradução é quando eu tenho a formação de proteínas virais a partir de RNA mensageiro. Então, aqui, a proteína, né, as proteínas que foram formadas a partir do RNA, elas também são sintetizadas aqui no núcleo. Depois disso, eles vão no núcleo e também ocorre síntese de proteínas tardias no citoplasma da célula hospedeira. Essas proteínas que são formadas no citoplasma da célula hospedeira, elas vão migrar para o núcleo, onde vai ocorrer a formação das novas partículas virais, tá? Então, o vírus, né, que tem como material genético DNA,
a etapa de biossíntese, ela ocorre, em sua grande maioria, toda no núcleo aqui da célula hospedeira. O vírus foi formado, então ele vai o quê? Sair da célula hospedeira também. Uma diferença importante aqui em relação aos vírus que têm como material genético RNA é que a etapa de multiplicação ou de biossíntese, ela vai ocorrer toda no citoplasma da célula hospedeira. Então, ao invés de ocorrer em sua grande parte no núcleo da célula hospedeira, em vírus que têm como material genético DNA, aqueles que têm como material genético RNA, a etapa de biossíntese ocorre toda no citoplasma da célula hospedeira. Em ambos os casos, tanto vírus que têm como material genético DNA quanto RNA, eles vão sofrer o processo de maturação e liberação. Então, a gente está vendo... Oi, pois não? Só um pouquinho. É a transcrição do vírus que tem material genético RNA, que é no citoplasma? Ou é a multiplicação? Todas as etapas de multiplicação viral, tá? Ela vai ocorrer sempre no citoplasma. Tudo, porque aqui você está vendo que quando o vírus ele tem como material genético DNA, para que ele consiga se multiplicar, ele migra para o núcleo da célula. Então, as etapas, tanto de transcrição quanto de tradução, ocorre toda no núcleo da célula. Agora, o vírus que tem como material genético RNA, todas as etapas de multiplicação viral vão ocorrer no citoplasma da célula e não no núcleo, tá? Todas as etapas, tá certo? Obrigada. Por nada. Agora, quando eles foram formados no interior da célula, o vírus, então, ele também precisa deixar a célula. Esse processo de maturação, né, e liberação, nós chamamos aqui de brotamento, quando o vírus ele é envelopado. Então, a gente está vendo aqui um processo de brotamento e aqui eu estou vendo como que ele vai acontecendo, né? Então, isso aqui é a membrana plasmática da célula hospedeira, onde eu tenho proteínas virais, tá? E aqui no interior da célula hospedeira, eu estou vendo o vírus, né, que foi formado. Então, no processo de brotamento, aqui eu estou vendo que a célula, a membrana plasmática da célula hospedeira, ela vai sofrendo o processo que nós chamamos de brotamento, né? Então, significa que o capsídeo, tá? Ele vai adquirir o envelope através da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, ou seja, as proteínas que estão presentes lá na membrana plasmática da célula hospedeira, quando vai ocorrer nesse processo aqui, tá? Então, o vírus, ele vai... nós falamos que o vírus agora ele vai sofrendo o processo de extrusão, né, que é a liberação, e ele vai, então, esse vírus é um vírus envelopado. Então, como que ele adquire o envelope? Tá? Ele adquire o envelope a partir da membrana plasmática da célula hospedeira, certo? Que é o método de liberação dele, que nós chamamos de brotamento. Então, essa extrusão do vírus envelopado, tá? De uma célula hospedeira, é um método de liberação. Esse processo de brotamento, ele não leva à morte da célula hospedeira, tá? Em alguns casos, essa célula sobrevive. Agora, nós temos os vírus que não são envelopados e eles são liberados por meio de ruptura na membrana plasmática. Então, ao contrário do brotamento, esse tipo de liberação, ele vai levar à morte da célula hospedeira. Então, vírus envelopado sai da célula hospedeira por brotamento e, geralmente, a célula hospedeira sobrevive. Vírus não envelopado,
ele promove rupturas na membrana plasmática e levando à morte dessa célula hospedeira, tá? Nessa tabela, eu coloquei algumas diferenças, tá? É uma tabela que está lá no livro do Tortora, e algumas diferenças nas etapas de adsorção, penetração, desnudamento, biossíntese e liberação de vírus que são do tipo bacteriófago e vírus animais. Então, primeira diferença, tá, é em relação à etapa de adsorção. Então, relembrando, no bacteriófago, as fibras da cauda que são o local de ligação à parede celular, né? Já em vírus animais, os sítios de adesão são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática, né? As células animais, como nós falamos e sabemos, não tem parede celular, né? Então, o sítio de adesão nessas células será a membrana plasmática e não parede celular. Em relação à penetração, em bacteriófagos, o DNA viral é injetado na célula hospedeira. E nós vimos que nas células eucarióticas, o capsídeo penetra por endocitose, mediada por receptor ou por fusão. Então, ou seja, eu tenho não só penetração de material genético, como eu tenho capsídeo também, que ele entra juntamente com o material genético, né, na célula hospedeira. Desnudamento em bacteriófago não é necessário. Por que que não é necessário? Porque só injetou material genético, né? Agora, em vírus animais, tem a remoção enzimática das proteínas do capsídeo, que é a etapa de desnudamento, que ocorre a partir da ação de enzimas. A biossíntese ocorre no citoplasma, em bacteriófagos, né? Em células animais vai ocorrer a etapa de biossíntese no núcleo, quando o vírus tem como material genético DNA, ou no citoplasma, quando o vírus tem como material genético RNA. Em relação às formas de como que eles ficam, né, na célula hospedeira, nós vimos que alguns vírus bacteriófagos, eles podem fazer parte da célula hospedeira de forma lisogênica, formando profago, né? E nos vírus animais, nós podemos ter vírus latentes, nós podemos ter vírus que causam infecções virais lentas e até mesmo vírus que causam câncer, né? Então, aqui eu tenho uma curva mostrando, né, uma infecção aguda que ela vai ocorrer, né, que poderá ocorrer quando uma pessoa é infectada por um vírus, né? Nós poderemos ter tanto infecções agudas que ocorrem em período aí de dias, né, como infecções crônicas, né, que levam até mesmo meses ou anos, né, da presença daquele vírus na célula hospedeira. E alguns vírus levando, né, ao desenvolvimento de câncer. Em bacteriófagos, ainda a célula hospedeira sofre lise, e em células humanas, os vírus envelopados brotam, os não envelopados rompem a membrana plasmática, né? Então, foi esses dois tipos de processos de liberação que nós vimos para os vírus animais, né? Ou que infectam células humanas. Está quase terminando, tá? Aqui só para a gente relembrar alguns vírus que possuem genoma do tipo DNA, né? Então, os vírus da classe, né, da família Adenoviridae, que causam os resfriados comuns, os vírus que causam a varíola, né, que é o Poxviridae, tá? Temos né, como exemplo de vírus que tem como material genético o herpes, né, da família Herpes viridae, que são os causadores de herpes labial, catapora.
os vírus que causam as verrugas, né, da família Papoviridae, vírus da hepatite B, A, C, toda a família, né, de vírus causadores da hepatite, tá? Também são vírus do tipo DNA. Alguns exemplos de vírus que têm genoma RNA, o da família Picornaviridae, tá? Que são os menores vírus conhecidos, né? O rinovírus, causadores dos resfriados comuns em humanos, e o vírus da hepatite A. Togaviridae, que são os vírus transmitidos por artrópodes. Rabidoviridae, que são aqueles vírus que causam a raiva, né? Vírus da estomatite vesicular em seres humanos, inclusive. E os da família Retroviridae, que são os vírus HIV, né, que causam a AIDS. Só para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a mutação, né, mutação dos vírus. Então, os vírus, nós falamos da etapa de transcrição, né, quando o vírus, o seu material genético, leva à formação de RNA. Então, essa etapa de multiplicação, ela ocorre através da ação de enzimas presentes no nosso organismo, como eu falei para vocês, da RNA polimerase, que é responsável, então, por essa etapa de biossíntese. Então, quando os ácidos nucleicos virais, eles são copiados por essas enzimas, que são as polimerases, então, por vezes, podem ocorrer erros. Então, se o erro se encontrar na sequência de codificação de uma proteína, porque nós sabemos que uma proteína ela é formada por aminoácidos, resultando numa alteração de um único aminoácido, nós estaremos diante de uma mutação, tá? Então, durante essa etapa de transcrição, se tiver alteração durante a transcrição, ocorrer um erro, tiver alteração dessa sequência de aminoácidos, nós teremos aí um processo, né, chamado de mutação. Nesse sistema, então, entrará o processo de seleção natural, que irá favorecer as mutações que melhor servirem às funções de sobrevivência do vírus. Se for uma mutação adequada para o vírus, ele vai sobreviver, senão ele morre, tá? A virologia, ela encontra pela frente um grande desafio por vários motivos, né, que eu venho colocando para vocês. Primeiro, o constante aparecimento de novos vírus, bem como a variabilidade genética inerente de muitos vírus já conhecidos. É por isso que muitos já vêm falando que, apesar de que provavelmente surja uma vacina até o final do ano que vem, para o tratamento de SARS-CoV, o vírus SARS-CoV, ele também sofre mutação, ele também apresenta variabilidade genética, né? Então, possivelmente, a gente vai ter que conviver com a presença dele de muitos outros vírus, né, que estão presentes aí no mundo, né, pelo resto de nossas vidas, né? Os alvos disponíveis são reduzidos, uma vez que existe uma estreita relação entre o vírus e a célula hospedeira. Então, nós vimos que o vírus, ele entra na célula hospedeira, ele passa a comandar enzimas, ele passa a comandar ribossomos, ou seja, toda a maquinaria da célula hospedeira, o que dificulta a tarefa de encontrar um antiviral que não afete a célula hospedeira. Então, nós sabemos que os medicamentos, eles não devem interferir nos mecanismos de defesa da célula contra a infecção, mas sim complementar a imunidade e a resposta humoral de anticorpos para deter a reprodução viral. Então, com isso, tá, eu quero deixar para vocês que os antivirais, eles podem atuar, mesmo assim, né, com todas essas dificuldades,
mas que nós sabemos que são inerentes aí das etapas, né, da presença desses vírus na célula hospedeira, mas que os medicamentos que são antivirais, eles poderão atuar onde? De acordo com o que nós aprendemos, na prevenção da entrada do vírus na célula, né? Então, nós já temos alguns fármacos aí, né, que atuam. Então, temos esse T20, enfuvirtide, tá? Temos medicamentos que poderão atuar bloqueando a replicação do material genético do vírus na célula, inibindo os fatores da transcriptase para o DNA viral, né, que nós vimos que é uma enzima que está presente, aí ela é, né, no caso, ela é fundamental para alguns vírus, para sua replicação, destruindo enzimas virais para que as proteínas virais não sejam clivadas e rearranjadas de uma forma otimizada, e também impedindo a saída do vírus na célula, né? Então, o oseltamivir, o zanamivir, são fármacos antivirais que eles têm essa ação, né, de promover, então, evitar com que o vírus saia da célula, tá certo? Bom, e eu termino, né, o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Então, nós vimos, né, as etapas de reprodução e multiplicação viral, as etapas de multiplicação de bacteriófagos, né? Nós vimos o ciclo lítico, que termina com a morte da célula hospedeira, o ciclo lisogênico, onde ocorre a formação do profago, né? E a célula permanece viva, e o ciclo de multiplicação viral em células animais, né? As células humanas, certo? É isso, obrigada, né, pela atenção de vocês, tá? Pela presença.